E é interessante aí, Basileu, esse argumento que você usou, que é legal a gente insistir muito nele. Quer dizer, qual é uma das defesas que as lideranças ruralistas atuais fazem em relação à mudança do código? Que o Brasil está muito bem. Ora, o Brasil tem cerca de 60% do seu território coberto por florestas. Poucos países têm um percentual tão grande quanto o Brasil. É verdade. Porém, é aquela história. Essa floresta se concentrou, está concentrada na Amazônia e num pedaço da Serra do Mar, onde foi impossível derrubar. Né? Mas o problema é que a distribuição das florestas e o seu papel, a sua contribuição, ela tem que se dar em todo o território nacional. Eu não posso ter uma região totalmente desmatada, tá certo? E achar que eu estou compensando isso, mantendo uma região protegida a 1000 quilômetros de distância. Não é verdade. Os benefícios da floresta, assim como a biodiversidade a ela associada, varia ao longo do espaço geográfico brasileiro. Afeta e tem que ser o microclima, né, da região. Exatamente. Então aí nós temos essas secas de 10, 15 graus, que é seca próximo a clima desértico, né? Exatamente. Agora, sabe que aí estava, quando o Capô estava falando, eu lembrando aqui, outros dois textos talvez valesse a pena comentar, porque eles tratam de outra discussão que está em voga agora no Código Florestal, que é a limitação do uso da propriedade. Então, existe uma discussão que esse argumento é colocado, né? Mas como assim? Você criar uma área de proteção permanente ou uma reserva legal, etc., você limita o uso da propriedade e a propriedade deveria ser soberana e não ter limitações e tal. Então é interessante que essa discussão estava colocada na discussão do Código 45. Eu vou ler o trechinho que fala disso porque ele é bem ilustrativo, né? Ele diz o seguinte: ao contrário do Código vigente, que isso era o Código 34, né? Isso é o sujeito escrevendo lá em 1960. Né? Então ele estava falando sobre o Código Florestal de 34. Ele disse assim: ao contrário do Código vigente, que faz depender a existência de florestas protetoras de um decreto que não pode ser baixado com a eficácia necessária dadas morosas tramitações burocráticas, o anteprojeto é, por si mesmo, a lei nacional declaratória de todas as florestas que são necessárias, ou seja, as florestas de preservação permanente. O anteprojeto indica minuciosamente as formas de vegetação que não poderão ser removidas, não necessitando de nenhum decreto posterior para declarar a sua imprescindibilidade onde se encontra. Basta que o leitor da lei confronte com a natureza para ver que esta está diante de uma floresta, indispensável, ou se a mata poderá ser removida sem nenhum prejuízo da terra. Agora, o fechamento. A Constituição Federal condiciona o uso da propriedade ao bem-estar social. Com base neste princípio, as leis estabelecem gabaritos, áreas de ventilação, teto de aluguéis e uma série de restrições ao uso da propriedade, sem qualquer indenização aos proprietários. Ora, se o poder público pode criar restrições ao uso da propriedade, que dizer daquelas restrições que são impostas pela própria natureza, antes da existência daquele poder? Assim como certas matas seguram pedras que ameaçam rolar, outras protegem fontes que poderiam secar, outras conservam o calado do rio que poderia deixar de ser navegável e assim por diante. São restrições impostas pela própria natureza ao uso da terra, ditadas pelo bem-estar social. Raciocinando deste modo, os legisladores florestais do mundo inteiro vêm limitando o uso da terra, sem cogitar de qualquer desapropriação para impor essa restrição de uso. Fixam-se nas leis, com o vínculo imposto pela natureza, o que a lei nada mais fez do que declarar o existente. Então, assim, eu acho que toca em dois pontos cruciais. Né? Já em 1965. Né? Primeiro, que são restrições são importantes para o bem-estar da sociedade, então cada um que tem a sua propriedade dá uma parte de contribuição, como tem em qualquer outra área. E o segundo, ele já disse em 65 que essa já era a tendência mundial. Ou seja, essa história também de que só o Brasil tem, já em 65 já se mostrava que isso era uma tendência mundial. Toda propriedade privada é limitada no seu uso. Eu moro num apartamento aqui em São Paulo, eu não posso decidir porque é minha propriedade construir um banheiro na garagem. Tá certo? O condomínio me impede, as regras do condomínio me impedem de construir um banheiro na garagem. Assim como uma pessoa que tem um terreno, ele não pode em qualquer lugar colocar um prédio de 50 andares, tem que respeitar o código
de edificações do local. Toda propriedade tem as suas restrições de uso. Tem um dado interessante aqui, que eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. As modificações que o Código Florestal sofreu ao longo da história não foram modificações que mudaram conceitos de proteção. Foram modificações que se tornaram mais explícito, mais detalhado, com o objetivo de tornar mais eficiente a sua aplicação. Quer dizer, o que se buscou não foi reverter, não foi criar uma figura de proteção nova. Por exemplo, 34 definiu que tinha que proteger as florestas, 25% da propriedade rural. Hoje, como é que nós chamamos isso? Reserva legal. Na época não chamou reserva legal. Isso veio ser chamado reserva legal bem mais recentemente, tá certo? Mas é o mesmo conceito. Aliás, diga-se de passagem, que aí, nesse caso, houve uma modificação em favor do setor agropecuário, porque quando o Código de 34 foi editado, ele definiu que você tinha que proteger 25% da propriedade, tá certo? O que hoje nós chamamos de reserva legal. Em 65, esse percentual mudou, ele passou de 25% para 20% em toda a região leste, sudeste, onde havia já onde estava implantada a agricultura agropecuária no Brasil. Ou seja, deram uma colher de chá para o setor agropecuário, reduziram. E aumentaram na região amazônica, região norte, Amazônia, onde a agricultura não tinha nem chegado ainda. Então, que houve uma compensação. Eles aumentaram a proteção na região amazônica e norte da centro-oeste e reduziram na região sul-sudeste. Mas foi uma redução pequena. Quer dizer, foi de 25% para 20%. Tudo bem, né? Então, se houve mudança, houve em benefício do setor, não em detrimento, não se aumentou a percentual. Isso nunca mais aumentou. Os 20% permanecem até hoje, nessas regiões. Aonde aumentou para 80%? Na Amazônia, especificamente, em função do descontrole total dos desmatamento e colocou o governo em 96 diante de uma situação absurda e de tomar medida provisória, né? Mas o resto tudo são mudanças para aprimorar a eficácia. E isso é muito importante citar, inclusive, nesse estudo que eu falei do Mauro Vitor, ele diz lá o seguinte, olha só, 1850, São Paulo tinha 94% de sua cobertura florestal nativa preservada. 1850, 94%. Quando chegou na virada do século, já tinha caído, nós tínhamos perdido 27% disso. Tá certo? Quando o código foi editado, em 34, o São Paulo já tinha 67% apenas, ou seja, de 94 caiu para 67%, né? Quando o código foi editado. Se o código tivesse sido seguido, hoje São Paulo teria pelo menos 40% de Mata Atlântica. Ninguém estaria brigando. Mas isso não aconteceu. O desmatamento continuou. E quando o código de 65 foi editado, esse que o Tassi se referiu, São Paulo só tinha 16,6% de floresta. Então São Paulo caiu de 94 para 67 no primeiro código e para 16,6 no último código. Pouco mais de 100 anos. No total, em pouco mais de 100 anos, mas entre um código e outro foram 30 anos. 30 anos. Em 30 anos nós saímos de 67% para 16,6%. É uma coisa impressionante. Já havendo uma lei, você veja bem, antes não tinha lei, aí nós já tínhamos a lei. Então, é dramático a situação, né? E nós não podemos agora ignorar que o Código Florestal não foi invenção de ambientalista mesmo, porque nem existia o ambientalismo. O ambientalismo no Brasil começa na década de 70 e, de fato, ganha força a partir da década de 80, onde o código estava pronto, já tinha sido reformulado, tá certo? Já estava operando. Então, o que os ambientalistas fizeram, e aí sim é verdade, foi pressionar o poder público para fazer cumprir. E a hora que essa luta obteve resultado, e de fato agora o proprietário rural que não cumprir o código, que não cumpriu, ou que não
entrar num plano de recuperação para o cumprimento, ele passou a ter problema. Ah, é? Já que vai ter problema, Vamos mudar isso aí. vamos mudar o código. Tá certo? É aquela velha história do jogo de futebol, né? Eu estou ganhando. Tudo bem. Agora, se estiver perdendo, vamos mudar a regra, né? Quem sabe... No meio do jogo. E tal, no meio do jogo. É isso que está acontecendo. Né? Agora, aqui no primeiro parágrafo da exposição de motivos, ele cita uma forma de exploração, né? Quer dizer, onde as culturas são exploradas numa determinada região até o esgotamento do solo. Depois desse período, ele é abandonado, essa área é abandonada, e a cultura então migra para outras regiões de novas explorações, onde a mata foi derrubada, a madeira foi retirada. Isso ainda acontece?